Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, a gente vai para o verso 18. Então, antes da leitura, eu quero só fazer uma breve recordação. Quando a gente vai ler as cartas do Apocalipse, né? Quantas são mesmo? 7 cartas, né? Então está aqui Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, tá? Quando você vai ler uma dessas cartas, né? Por exemplo, vai ler a primeira carta, foi enviada a Éfeso. O que a gente tem que procurar no texto? Vamos lá, uma descrição do Senhor Jesus, um elogio, uma crítica e uma promessa. Pronto, já aprenderam, né? Se você não aprendeu, olha, guarda aí, ó. A gente tem que buscar uma descrição do Senhor Jesus. Quando você achar a descrição do Senhor Jesus, o que você tem que fazer? Você tem que ir no capítulo 1 para encontrar essa descrição lá, certo? Muito bem. Aí você tem que buscar um elogio. Muito bem. Todas vão ter elogio? A gente vai ver, né? Nem todas têm elogio. Aí você vai procurar uma crítica, uma bronca, um alerta, certo? Todas vão ter uma crítica? Você vai ver que não, mas tem que ir lá e buscar. E uma promessa, certo? É sempre desse jeito. Então, todos aí em Apocalipse capítulo 2, verso 18, todos juntos? Então, vamos olhar só. E ao anjo da igreja de Tiatira. Então, a gente estudou Éfeso, sempre na superfície, a gente aprofunda pouco, tá, irmãos? Não tem nem como. São tantas informações que existem sobre Apocalipse, né, na verdade, nem dá para discutir tudo aqui, tá bom? Então, vamos lá, a gente estudou Éfeso, estudou Esmirna, estudou Pérgamo. Agora, Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos as Escrituras diante de nós, nós podemos estudá-la. Obrigado pela liberdade que temos, ó Pai, de estudar com as portas abertas, ó Senhor Deus. Eu clamo pelos irmãos que hoje sofrem perseguição, não têm a Bíblia completa, não podem fazer um culto público, ó Senhor Deus, não podem de forma pública, ó Pai, te cultuar. Que o Senhor tenha misericórdia, os abençoe, fortaleça, dê sabedoria, ó Pai, e condições de continuarem. Cremos no teu eterno poder, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu só um parênteses bem rápido, me desculpe, eu acabei esquecendo. Irmãos, nós precisamos orar pelo nosso país, né? Os irmãos sabem que de vez em quando eu falo algumas coisas para vocês aqui, e aquele negócio, irmãos, nós temos que escolher as pessoas que vão nos governar, né?
e a gente tem que ter sabedoria nisso. Nessa semana eu recebi duas coisas. Uma delas foi sobre um culto que estava acontecendo numa escola, que foi organizado pelos próprios alunos. Aí o grupo de professores denunciou os alunos, que estavam fazendo um culto na escola. Isso aconteceu em Pernambuco. Aconteceu nesse país, Pernambuco. Porém, essa semana, numa universidade federal, uma travesti foi dar uma palestra. E tinha professores do lado dela. Eles aplaudiram o que ela fez. Eu não tenho como descrever aqui para vocês o que o que a travesti fez. Eu não tenho como descrever, não existe uma forma de eu descrever o que aconteceu sem constranger vocês aqui. Mas ela foi aplaudida pelos professores. Então, precisamos orar pelo nosso país e precisamos continuar firmes. Existe um espectro da política mundial. Ela não está contra o outro. Eu não vou falar para ninguém depois ficar triste, porque você é desse espectro, né? Mas você que é desse espectro, você vai ter um encontro com Deus um dia. Pode ter certeza, você aí de casa. Porque o problema desse espectro da política não é contra o outro lado da política, é contra nós. É contra os cristãos. Contra tudo que se diz família e Cristo. Eu estudei numa universidade, sempre digo isso. Você pode falar no que você quiser, que você crê num pé de alface. Todo mundo vai parar para te ouvir. Mas você não diga nunca lá dentro que você crê que um dia Deus se fez homem e morreu na cruz e derramou o seu sangue por você. Não diga isso nunca. Tá joia? Eu estive lá. E há muitos anos eu já falo para todo mundo que está ao meu redor. Naquele lugar que eu estudei, aquele foi o lugar que o meu pé pisou mais antidemocrático que existe. De todos os lugares que eu fui na minha vida, não existe um lugar mais antidemocrático do que aquela universidade. E eu não estou falando para você não estudar nela, você que é jovem. Não, eu quero que você vá lá. É isso que eu quero. Ah, Nilson, como? Qualquer convicção que não pode ser testada não é convicção. Qualquer fé que não pode ser testada não é fé. Se eu, burrão e fraco, sair, você vai sair também ileso. Pode deixar. Tá bom? Então agora voltando para cá, me perdoem. Ô Neil, o que aconteceu que você não quer nem descrever para nós? Você vai ver. Vai chegar para você. É impossível isso não chegar, né? Você vai ver aquela coisa horrorosa. Mas vamos para cá. Bom, Tiatira. Tá joia? Vamos ver hoje, hein? Vou ficar bem esperto no tempo. Tiatira. Uma cidade de artesãos, de mercadores. Uma cidade que fornecia artefatos para o exército romano. Isso é Tiatira. Tiatira, ela é falada em outro lugar da Bíblia. Quem lembra onde Tiatira é citada? Quem lembra? Você não lembra da cidade de onde ela é, que é Tiatira. Mas você vai lembrar dessa mulher. Atos capítulo 16. Vamos fazer uma leitura fora do texto de hoje. Vamos lá? Atos 16. Vamos lá para Atos 16? No verso 11 de Atos 16, e navegando de Troade, fomos, Lucas diz, correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Olha onde ele está? Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, lembra dela, irmãos? Vendedora de púrpura, da onde ela era? Da cidade de Tiatira, que servia a Deus,
nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E eu quero que você, presta atenção, todo mundo levanta a cabeça e olha para mim, uma chave bíblica. Esta mulher aqui, ela servia a Deus. Está vendo? Ela era uma temente a Deus. Sempre lembra, você vai ler o texto bíblico, você vai ver judeus, prosélitos e tementes a Deus. Então, pelo que tudo indica, quando a gente olha o texto de Atos, lá em Tiatira tinha sinagoga. Porque, vou ler de novo para você não ter dúvida. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Então, sempre que você vê isso, em Tiatira não tinha igreja ainda, hein? Está prestando atenção? Está vendo o raciocínio? Lá não tinha igreja ainda. A igreja foi formada depois. A igreja está crescendo. Mas essa mulher servia a Deus. Então, na sinagoga, tinha os judeus, os prosélitos e os tementes a Deus. Por exemplo, Cornélio era um temente a Deus. Ele ia para a sinagoga. Só que ele não era judeu. Ótimo. Mas ele queria se tornar como um judeu? Ele nunca poderia ser. Se ele quisesse, ele ia passar por todas as coisas, ia ser um prosélito. Mas ele não chegou nesse ponto. Ele era um temente a Deus. A gente, a maioria crê, por exemplo, que Lucas era prosélito. Lucas, o que escreve o Atos e o Evangelho. Muito bem, então aqui a Bíblia está dizendo, verso 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Eu quero mais uma vez dizer, irmãos, eu insisto, se você crê que esse aqui é o anjo guardião da cidade, eu nunca vou brigar com você, porque tem muita gente que crê nisso. Eu não creio, irmãos. Eu creio que o anjo da igreja de Tiatira é o seu líder, é o bispo da igreja, é o pastor da igreja, tá? E agora, olha só, qual é uma das coisas que a gente busca quando a gente olha para as cartas de Apocalipse, que a gente busca mesmo uma descrição do Senhor Jesus? Então a gente já encontra a descrição aqui. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Muito bom. Então ele começa dizendo, isso diz quem? O Filho de Deus, a única vez que isso acontece. Só aqui existe isso aqui no livro de Apocalipse, não é nem nas cartas, é no livro inteiro. É claro que a gente olha, por exemplo, verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi, de meu Pai. Então a gente vê filiação no texto, mas esse título, e diz o Filho de Deus somente aqui. Então vamos lá? Sempre que a gente olha para a descrição do Santo Jesus, ele vem e descreve Cristo, a gente tem que procurar uma característica também na cidade. Aí é o seguinte, quando a gente vai procurar uma característica na cidade, a gente tem que ir para os comentários, tem que ir para a história da cidade. A gente não sabe, porque a Bíblia, ela não fala sobre todas as coisas. A Bíblia fala o que é suficiente, tá? A Bíblia não fala sobre todas as coisas. Por exemplo, ela não fala que Tiatira tinha como o seu Deus Apolo, um Deus guerreiro, que é filho, quem gosta dessas coisas? Apolo é filho de quem? Olha, falaram, Zeus. E aí vem o Senhor Jesus e fala assim, aqui quem está falando é o Filho de Deus. Vamos lá, lembra do que eu falei? Quem é o Deus ali é Apolo, o guerreiro, aquele que nas moedas romanas ali em Tiatira, tinha ele segurando na mão do imperador. Isso a gente já tem, já se pesquisaram, já se encontraram moedas do imperador e segurando a mão dele Apolo, o Deus guerreiro, Muito bom. Aí vamos para a descrição. Isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então a gente tem que procurar essa descrição onde? Aqui no capítulo 1.
no verso 13, a Bíblia diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ele é humano, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui uma parte da descrição do Senhor Jesus, e aí a gente olha que lá naquele lugar, o Filho de Deus, ele é descrito como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Então a percepção de Cristo e o seu juízo, ele é penetrante. Então lembra disso, olhos de fogo, o juízo de Cristo e a sua percepção são penetrantes, e ele irá julgar, e não é qualquer um que vai julgar, porque se eles têm, vamos colocar assim, né, uma fábrica, né, se ele tem associações de pessoas que trabalham vamos falar na manufatura de coisas para o exército romano, aqui está também um guerreiro, porque os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Então é assim que Cristo é descrito para Tiatira. Sempre lembrando, a carta não é escrita para nós, a carta chegou até a gente, a Bíblia da mesma forma. Nós não somos os primeiros leitores de nenhum desses textos, mas eles chegaram até a gente, e ao chegar a gente tem que aplicar, mas a gente tem que saber o que está sendo falado, porque a gente não pode falar qualquer coisa. Fico triste, irmãos, quando vou assistir uma mensagem, esteja aqui em outro lugar, e a pessoa fala o que a Bíblia não está falando. Então você que é pregador da palavra, sempre lembra, olha para o texto e fala o que o texto está falando. E quando você for fazer uma aplicação, avise o povo. Avise o povo. Aqui ele tem olhos penetrantes. O juízo dele é penetrante. Os seus pés são como de soldados. Ele tem toda a proteção para caminhar e pisar quem ele quiser. Ele irá julgar. Agora vamos lá. As pessoas que leem isso, elas estão entendendo? Irmãos, muitas vezes as pessoas, ao lerem isso, e lembra do que está escrito no texto, bem-aventurado é o que lê esse texto. Elas vão perceber sim, porque o texto ele não para aqui. Daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho, mas o verdadeiro Filho de Deus é o Senhor Jesus, e ele irá julgar. Mas a descrição de Cristo, ela não acaba, ela acaba aqui, e a gente vem para a segunda coisa que a gente procura no texto. O que a gente procura em segundo lugar? Um elogio. E aí, irmãos, vamos lá, vamos fingir que o texto aqui acaba no verso 19. Vamos só olhar para isso aqui e ver o que o Senhor Jesus está falando para essa igreja. E você fala assim: Senhor, eu quero ser essa igreja, porque olha o que Cristo fala para ela: eu conheço as tuas obras. Aí o que ele faz? E amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, fala a verdade, se acabasse o texto aqui, é que você já leu comigo, é que você já sabe que daqui a pouco vai aparecer alguém que não pode nem brincar, porque de vez em quando o crente quer inventar xingamento. Sabia disso? Crente quer inventar xingamento e fica xingando o irmão de filhote de Jezabel. Não pode. É pecado chamar o irmão de filhote de Jezabel. Não pode fazer isso. Eu acho que esse povo que fica inventando isso faz de brincadeira. E tem irmão que acha que é sério. Não, aquilo ali é brincadeira, não pode. Mas nem de brincadeira pode chamar o outro irmão de filhote de Jezabel. É cada uma que inventa para mim, irmãos, que eu tenho que explicar depois para os irmãos. Pode um negócio desse? A pessoa falar um negócio desse para o irmão? Mas vamos lá para as obras. E aí a obra começa com a maior obra que a gente pode ter. É onde se resume toda a lei. É onde a gente olha e é o que Deus pede de nós,
que a gente possa amá-lo acima de todas as coisas. E depois que a gente ama a Deus, a gente vai gerar o segundo mandamento. Sempre lembra disso, nunca se esqueça. O primeiro mandamento gera o segundo. Então, se você ama a Deus, você pode amar o próximo. Por que você ama a Deus? Porque o primeiro mandamento gera o segundo, mas se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque o segundo mandamento comprova o primeiro. Então, se o primeiro mandamento gera o segundo comprova o primeiro. Então, eu só posso mostrar que eu amo a Deus se eu amar cada um de vocês. Então, essa igreja, ela é amorosa. Que coisa maravilhosa. Que Vila São José seja assim. Muito bem. Aí, a segunda obra é serviço. E a gente pode pensar assim, que o serviço pode ser por alguém ou sob a autoridade de alguém. Tem essas duas coisas. E a gente, irmãos, a gente faz as duas coisas. A gente serve os outros. E a gente serve os outros não é porque a gente gosta de servir. Talvez a gente até tenha essa característica na gente. Mas aqui nessa igreja a gente decorou Lucas 17, 10. Se batizaram há pouco tempo, né? Vocês dois, eu vou aí. Já pega o microfone, se eles não souberem de cor esse texto, eles vão ler. Oh, já está procurando. Eu gosto quando eu pego os novos. Você lembra? Ah, você fugiu, perdeu, ela também é jovem aqui, mas dá para aquele moço lá que está vermelho, né? O irmão Vitor. Irmão, aqui nessa igreja nós vamos servir, não vamos? É para esperar obrigado? Não. Ah, tapinha nas costas. Não. Poxa vida. Somos mal educados? É isso? É isso que nós somos? Mal educados. A gente não agradece ninguém. Hein? Irmão Guilherme. É Guilherme? Não. Não, é Vitor Guilherme, né? Mas eu chamo Vitor. Irmão Vitor, lê para nós, por favor, Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Muito bem. Todos nós temos que pensar desse jeito. Se você não lembra do que Cristo falou, por favor, leia os versos anteriores, porque eu não tenho tempo, certo? Leia os versos anteriores. Mas o Senhor Jesus, ele é fantástico. Para ele falar numa coisa dura como essa, o que ele falou antes para explicar as coisas. Então, a gente serve, porque é o seguinte, o Senhor Jesus mandou. E quando eu não estou com vontade de servir, sabe o que eu faço? Não sabe? Hã? Obedece, isso mesmo, serve. Obedece. Não estou com vontade. Ah, Neil, mas eu não sou desses não. Você está no lugar errado, irmão. Você tem que mudar de igreja. Neil, está me mandando embora? Eu não. Estou mandando embora quem não quer servir. Só isso. Não, eu não gosto, eu gosto de ser servido. Está no lugar errado. Certo? O que você acha, irmã Júlia? Irmão, leu bonito? Leu? Concorda com o que está escrito? Concorda. Se você não concorda, a partir de hoje concorda. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Lembra na nossa vigília? Lembra na nossa vigília? Os jovens, os mais velhos vão lembrar. Estávamos numa vigília aqui, irmãos. Foi muito legal. O pastor Viana falou assim, se a pessoa fizer um mal para você e te pedir perdão, você perdoa? É claro que eu perdoo. Todo mundo perdoa. Só era um monte de crente levantando aqui, irmão, falando, perdoo. E se ela fizer de novo? Aí os crentes começaram a se mostrar. Ah, não sei, fez de novo? Fez. Pronto. Aí o pastor Viana cutucou. E se fizer no mesmo dia, a mesma coisa, de manhã fez, pediu perdão, fizer à tarde. Aí eu não perdoo. Pronto, aí os crentes ficaram bravos aqui dentro. Não perdoa. Não perdoa. Lê esse texto aqui, ó. Se o teu irmão vier 7 vezes no mesmo dia e pedir perdão, é para perdoar. Pronto, um irmão embrabeceu. Levantou no meio da vigília e falou assim, ó.
Eu não perdoava, mas a partir de agora eu perdoo. Que não faça a oitava. Foi embora, irmão, foi embora, me cobrar, vou embora. Ah, não aguento, irmão, é cada um que acontece comigo. Então vamos lá, irmã Júlia, se você não concordava, agora você concorda. Porque nós somos crentes e a gente vai servir, então a gente serve o outro e serve também porque nós estamos sob a autoridade de Cristo. Cristo está sobre nós, falando, essa igreja era assim, muito bem. Aí é amor, aí serviço, aí vem a fé, e é muito bacana isso aqui. Fé, vamos sempre lembrar, fé não é apenas crer, e crer é super importante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe, e que é galardoador que os buscam. Então é óbvio que é bom crer, mas fé também está relacionado à fidelidade, à lealdade. Quem é fé é leal. Quem tem fé, crê. Quem tem fé é leal. Quem tem fé é fiel. Essa é a igreja. Nós podemos ser fiéis a Deus porque nós temos fé nele. Muito bem. E aí, irmãos, isso daqui é uma coisa que sempre quando eu vejo em Apocalipse essa palavra, na minha Bíblia está escrito paciência. Mas eu sei que tem Bíblia que está escrito outra palavra, que é a que eu mais gosto. Fala aí a outra palavra que está no lugar de paciência. Opa, alguém me falou. Perseverança. Irmã Marisa, perseverança é a característica do vencedor. Perseverança, daqui a pouco a gente vai ler, mas você já está entendendo o que eu estou falando. É característica do vencedor. Então vamos lá. Já pensou você ser uma igreja assim? Amorosa, uma igreja que serve, uma igreja fiel e que crê, e uma igreja perseverante, que é uma igreja vencedora porque continua com Cristo. Mas o negócio, perceberam que não acabou o texto? Não é lindo isso aqui? Olha aí, eu não vou ler não. Olha aí o restante do texto. Vê se não é lindo isso aí. Eu vou ler daqui a pouco, mas leia aí você. Acabou. É amor, é serviço, é fé, é paciência. E que mais, irmãos? O Senhor Jesus está falando deles. Que as últimas obras são mais do que as primeiras. Não, aí eu gostei. Gostei ou não? Você não gostou? Você não gostou disso? Hein? Lembra? Aquele que começou. É gostoso quando a gente ouve assim, vários falando, hein? Aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até. Poucos falaram, hein? Até eu estar feliz? É isso? Você crê que vai ver Jesus voltar? Crê ou não? Todo mundo é crente assim. Crente crê que vai ver Jesus voltar. E se eu morrer? Se você morrer, o problema é seu. Você vai ver do mesmo jeito, só que você não vai ver voltar. Quando você... não, apesar que vai, desculpa. Você vai ressuscitar, pronto, você vai... É isso. Mas vai ser diferente de mim, que vou ver Cristo voltar, se você morrer. Eu não vou ver Cristo voltar. É aquele negócio, se eu estou pregando de noite, Cristo voltou, está de dia, não tem teto, não tem mais nada. Olha ele lá. Posso ir, Senhor? Calma, querido. Primeiro, aqueles que vão ressuscitar. Pode vir os mortos. Pai eterno. E daqui a pouco a gente. Pronto. É isso. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Então nós vamos melhorar como igreja e como servos dele. E aqui, neste caso, a igreja de Tiatira recebe esse elogio. Vila São José, queremos receber esse elogio ou não? Poxa, Deus seja louvado, é claro que queremos. Queremos ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um professor melhor, um engenheiro melhor, um motorista melhor, um jogador de futebol, na várzea, não na habilidade, mas melhor, homem melhor lá. Né, irmãos, eu sou competitivo, né, irmãos? E aí eu fui para o dia da família. Chamei Marolinha para jogar um vôlei comigo. Daqui a pouco tinha um monte de irmão querendo jogar também. Falei, vamos fazer um timinho então.
Pronto. Era um montão de gente. Quando eu percebi que não dava, a gente não conseguia dar 3 toques, era legal quando faz 1 toque, 2 toques, 3. Eu comecei a ficar assim, meio apertado por dentro, fui narrar. Melhor. Pronto. Tá vendo? Para eu não pecar, fui narrar. Os irmãos gostaram da minha narração? Ficou legal? No próximo eu não vou nem entrar na quadra, eu só vou narrar. Porque quando eu vi que as pessoas não conseguiam falei, quer saber? Eu desisto. Então, para eu não ficar bravo, fui narrar o jogo. Pronto, tá vendo? A gente precisa melhorar. E naquilo que a gente não consegue melhorar, a gente tem que desistir. Pronto, joia. Vamos lá? Essa igreja, ela ficou melhor. Que Deus te abençoe a ser melhor. Que hoje, quando você chegar na sua casa, você seja melhor. Sua família seja melhor. E que na quarta a gente se reúna aqui melhor. No próximo domingo. Agora a gente tem um novo ministério, que ele cresça. E que esses irmãos, eles estão estudando, né? Eles mostraram algumas coisas muito legais. Estão estudando que isso melhore a nossa igreja e melhore aquelas pessoas que estão chegando aqui. Joia. Muito bem. Só que daí a gente busca uma descrição do Senhor Jesus. A gente busca um elogio que o Senhor Jesus tem para a igreja. E aí, infelizmente, tem uma outra coisa que a gente busca nas cartas de Apocalipse. Qual é? É uma crítica, um alerta, uma bronca. Algo que o Senhor Jesus está se desagradando deles, tá? E aí, irmãos, isso aqui é duríssimo. Duríssimo, duríssimo. Mas antes de eu ler o texto, deixa eu só explicar uma coisa para os irmãos. Lembra que eu falei para os irmãos que Tiatira era um lugar de manufatura, era um lugar de comércio, é um lugar que ela... É que assim, eu não posso falar com tanta precisão sobre as coisas, porque eu não conheço, e eu, pelos textos que eu vi também, não é tanta certeza assim. Mas eles faziam as coisas para o exército romano. Parte do exército ficava em Pérgamo e uma parte também ficava em Tiatira. E eles estavam ali fazendo essas coisas para eles. O que acontecia é que eles tinham associações de trabalhadores. Roma não gostava disso. Se você for ler o texto, texto sobre isso, você vai ver a palavra guilda. Tá? Eles tinham várias guildas. Só que Roma tolerava isso daí por causa da importância desses grupos. Só que daí é o seguinte... Você vai entender esse texto agora, melhor, não é por causa de mim, mas é por causa da explicação. Então, eu quero fazer ela antes. Então, o que acontece? Essas guildas, essas associações de trabalhadores, elas faziam culto. Elas faziam culto, por exemplo, para Apolo, vamos imaginar. Nesse culto, após sacrificar a carne e entregar ao Deus, eles comiam dela. E não era raro... No final desses cultos, depois de todo mundo bêbado, ter libertinagem. Não era raro isso. E você tem que lembrar que é o seguinte, irmãos, o cristianismo melhorou esse mundo, você não tenha nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Então, quando alguém fala mal do cristianismo, então se você não tiver condições, né, você vai estudar. Para quando falarem mal do cristianismo, você fale as coisas que o cristianismo fez e fale assim para ela, quando você pensar em tal coisa, agradeça a um cristão. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Então, de novo, essas associações de trabalhadores, elas se reuniam para cultuar um Deus. Os crentes, né, poderiam ir lá? Sim ou não? E não gostei. Não gostei, vou ler Atos de novo para vocês. Vou ler. Tá bom? Li na semana passada. Vou ler de novo. Vamos para Atos 15. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atos 15, bem rapidinho. Estamos juntos aí em Atos 15? Verso 25. A igreja está começando... Tiatira, a carta de Apocalipse está bem pertinho daqui, tá bom? Em relação aos anos, tá? Verso 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens, e enviá-los a vós, com os amados Barnabé e Paulo,
homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí que eu cometi uma falha, rapidinho. Atos 15 está relatando o quê? Não gosto. Eu quero saber o que Atos 15 está relatando. É só ler acima do verso 1 aí. O que está escrito? A Assembleia em Jerusalém é o Concílio de Jerusalém. Eles estavam tratando sobre o que mesmo? Sobre os gentios que estavam se convertendo. Certo? Vamos lá. Continua o texto que eu esqueci de falar isso. Então, verso 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que coisas são essas? Que coisas são essas que os crentes, né, tem que se abster, tem que tomar cuidado? Que coisas são essas que o povo do Novo Testamento tem que se guardar? De coisas que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Quantas coisas são? É só contar. Quantas são? Então vamos lá, irmãos. Coisas sacrificadas ao ídolo. Aí você fala 1. Do sangue. 2. Da carne sufocada. Aí você conta 3. E da fornicação. 4. Acabou. Então quais coisas são? Sem olhar. Quais coisas são? Da fornicação é a última, mas tudo bem, valeu. Mas primeira. Carne sufocada. Não, carne sacrificada aos ídolos, sangue, carne sufocada e fornicação. Essas 4. Ô Neil, mas se eu fizer só essas 4 já tá bom? Não, é para que você seja inteligente. Todo mundo fazia essas coisas nesse momento. O que é errado? Por exemplo, bater na mãe. Já está escrito aqui, se você bater na sua mãe, você sabe o que eu vou fazer com você? Chamar os homens dessa igreja e bater em você. Pronto, aí você vai ver. É brincadeira, tá? Mas é isso que você merecia, se você bater na sua mãe. Ninguém precisa falar que não precisa bater na mãe. Vai estar escrito na Bíblia, não bate na mãe. Ah, por favor, né? É que aqui esse negócio precisava estar claro para todo mundo. Muito bem. Agora eu vou voltar lá para Tiatira, ó. Ô pai, vou voltar lá para o texto da carta de Tiatira. Então tinha as associações. Eles iam cultuar o Deus. Após sacrificar a carne e entregar para o Deus, ele comia. E não era incomum, não era uma coisa rara, no final disso daí ter libertinagem. Eu espero que eu não precise falar o que é isso, certo? Ter libertinagem no meio daqueles homens que estavam lá. Bom, os crentes podiam ir lá? Ah, bom, isso não podem, ótimo. Mas aí tem um negócio, pode perder o emprego. E você não pense numa economia como a nossa. Isso é perseguição. Mas aí, tem uma pessoa lá dentro da igreja que tem uma excelente ideia. Sabe esse povo que de vez em quando se levanta? Eu tenho uma excelente ideia. Aí o crente olha assim e fala assim, tá estranho isso aí, hein? Não, mas não tem problema. É? Vamos lá. Após esse elogio que você quer ser, não é possível que tenha alguém que não quer ser amoroso, quer ser um servo, quer ser fiel, quer ser perseverante, e que as últimas coisas que acontecem são melhores que a passada. Não é possível. Mas, de repente, verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. E aí, irmãos, é uma coisa assustadora. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar, e eu quero que você grife, os meus servos. Você que gosta de grifar a sua Bíblia. Você está vendo quem está sendo enganado? Olha, irmãos, leia Apocalipse. Você vai ver que quem é enganado é o ímpio. Mas na igreja de Tiatira, tinha servos do Senhor, são palavras dele. Aí não adianta, pode ter o texto que for. Eu li textos que falavam que isso aqui não era convertido. Está dizendo que eram servos do Senhor. Então,
que se diz profetiza, a ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então vamos lá, olha só. Primeiro, quem é Jezabel? Certo? Esta Jezabel aqui do texto de Tiatira, a gente não sabe quem é. Não sabe. Agora olha só. Eu li texto que a pessoa defende que é Lídia, a mulher convertida em Atos 16. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas pronto, beleza. Aí eu li em outro texto que essa mulher aqui era a mulher do anjo. Tá vendo? Esse pelo menos, ele crê igual a mim, que o anjo não é o guardião da cidade. Mas, gente, coitado do bispo aqui, irmão, do pastor da igreja de Tiatira, vai ter logo uma Jezabel junto com ele? É para matar a gente. Essa Jezabel, vamos lá, a gente não sabe quem ela é. A Jezabel, para você que é novo na fé, para você que leu pouco a Bíblia ainda, eu quero te mostrar quem é Jezabel. E não, essa Jezabel aqui, quando a pessoa fala filhote de Jezabel, é uma brincadeira, tá, irmãos? Não é dessa, é dessa daqui, ó, 1 Reis 16, vamos lá. Vamos lá comigo. Vamos lá para 1 Reis. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Bom, para você que é um jovem, na Bíblia, a gente vai ler um pouco sobre a história de Acabe agora, certo? Acabe foi o pior rei que já existiu. Quando você pensa no Reino do Norte, Reino do Sul, em Judá, Israel, quando você pensa nos hebreus, tá? Não existiu ninguém pior que esse. Então vamos lá, ele é um rei do norte, lembrando que os reis do norte nenhum são bons. Nenhum é bom, desculpa, perdão. E Acabe, verso 29, tá? Filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Asa, rei de Judá. Então, se Acabe reina em Israel, reino do norte, Asa, nesse mesmo período, reina no sul, que é Judá, porque se dividiu. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, presta atenção, como se fora há pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então você viu o parênteses que o autor de 1 Reis põe. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, do rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou de Jericó, e Abirão, seu primogênito, afundou, e Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. Pronto, aqui é um pouco sobre Acabe e Jezabel, muito bem, ótimo. Aí a Bíblia está falando aqui, que ela se diz profetiza. Bom, a gente sabe que existem falsos profetas, e a Bíblia deixa claro aqui que essa mulher é uma falsa profetisa. Agora vamos lá, não dá tempo de eu ler, certo? Tinha outros textos para ler para vocês, mas não vai dar tempo. Vamos lá, irmãos, bem claro. Existiram profetisas na Bíblia? Sim, então vamos lá. Primeiro que a gente pode ver, a primeira pessoa que a gente pode ver como profetisa é Débora, certo? Não vou ler o texto lá em Juízes, mas quando você for ler Juízes, Débora era uma profetisa tal que libertou o povo de Israel. Deus usa mulheres ou não? Deus usa mulheres. Existem mulheres líderes no povo de Deus? Sim ou não? Aqui tem mulheres que são líderes? Claro que tem. Tá joia? Ah, não, então deixa eu pregar. Tá vendo? Se Deus permitisse que a mulher fosse líder na igreja, aqui seria, só isso. E não adianta falar. Se Deus permitisse que a mulher fosse líder no seu lar, Deus permitiria e pronto. A questão é que se eu e você, que somos homens, não assumirmos nosso papel de homem,
as nossas mulheres vão fazer as coisas acontecerem. Pode ficar tranquilos. Elas são totalmente capazes de fazer tudo o que a gente faz. E quando ela não tiver força, ela chama a gente. É só isso. Entendeu? É fácil isso aí ou não? Elas fazem tudo o que a gente faz. E quando elas não tiverem força, ela fala, vem aqui. É isso. Tudo bem? Combinado? Só que Deus falou para você cuidar da sua mulher, da sua casa. E Deus falou para os homens dessa igreja cuidar daqui. Joia? Pronto. Parênteses, volta para cá. Aí a gente tem, profetiza no Novo Testamento? Tem ou não? Eu vou perguntar para quem é velho de igreja. Vou. Eu quero saber se tem profetiza ou não no Novo Testamento. Tem. Muito bem, pronto. Agora eu não sei onde está. Pronto, beleza. Só fala que tem. Alguém sabe onde está? Hã? Ah, não, mas daí ela não é chamada de profetisa. Ela é uma líder na igreja, com certeza. Tanto é uma líder, Priscila, que Lucas, quando ele põe a dupla, ele fala Priscila e Áquila e Priscila. Então ele inverte os nomes, isso é importantíssimo no texto bíblico, algumas vezes. Não é só uma vez que aparece Priscila e Áquila. Quando você for ler Atos, você vai ver. Várias vezes aparece Priscila e Áquila. Se ela era a pessoa mais espontânea, ou se ela tinha mais grana, a gente não sabe. Mas que ela se destaca em alguns textos, sim. Mas não é de Priscila que eu estou falando. Hã? Mas é do Novo Testamento, Uda? Ixi, não lembro. Agora você me pegou, mas tá joia. Mas vamos falar Ana. Pode ser Ana? Em Lucas? Não está lembrada? De Ana? Eita, depois eu vou te mostrar o texto. Tem uma profetisa Ana. E tem aquelas que são as filhas de Filipe, né? As 4 profetisas, filhas de Filipe. Certo? Livro de Atos. Ah, eu vou ter que ler, vai. Vocês ficam com essa cara de não sei onde está. Desculpa, sei lá, é sério mesmo, desculpa. Vamos lá, vamos para Atos, vai. Não, vamos para Lucas, eu já abri em Lucas, vai. Estou apressado. Vamos para Lucas. Deixa eu ver o texto aqui, qual é o texto? Cadê o texto de Ana? Vamos para cá. Espera aqui. Aqui, pronto, já achei. Ó. Lucas capítulo 2, verso 36. Anota aí na sua Bíblia. Ó, Lucas capítulo 2, verso 36. Não é legal? Ó? E estava ali a profetisa Ana, viu? Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o seu marido 7 anos desde a sua virgindade. Tá? Agora, vamos pegar o texto de Atos. Deixa eu achar aqui, peraí. Vamos lá, vamos para Atos agora. Então, Atos 21, quer ver? Eu li esse texto hoje. Pronto, achei aqui, ó. Vamos lá, Atos 21. A Bíblia diz no verso 8, no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, esse Filipe é o mesmo que foi consagrado diácono, tá? Que era um dos 7, tá vendo? Ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, tem profetiza no Novo Testamento. Tá bom? Joia? Mas você não vê, por exemplo, sacerdotisa no meio do povo de Israel, tá? Não tem sacerdotisa, tá? Só tem sacerdotes. Combinado? Tudo bem? Então, essa aqui era uma falsa profetisa, porque a Bíblia diz que ela se diz profetisa. Agora é o seguinte, o que estava... Ah, irmãos, eu acho que eu não vou conseguir acabar hoje não, hein? Eu acho que eu vou ter que deixar... Eu queria fazer uma carta por domingo, mas ó, 8h15 já. Eu estou muito devagar? Vou ter que... Sei lá. Porque eu estou no verso 20. Vai até o 29. Não vou conseguir. Vamos dividir em 2 partes essa mensagem? Pode ser? Porque daí a gente não perde tanta informação assim. Tudo bem, irmãos? Vamos fazer isso? Hoje? Não fica triste comigo, não? Aí vocês estudam também e quiser discordar de mim, pode discordar. Só não vem falar comigo, só discorda. Tá bom? Não vem ninguém falar comigo que discorda de mim. Eu não quero saber que você discorda. Eu quero ensinar meu povo livremente e pronto. Apocalipse é super difícil. Você acha que é fácil estudar esse negócio aqui? Aí você fala, não concordo com você. Tá bom, mais alguma coisa? Estou indo embora. Vamos embora. Então vamos ao seguinte. Então aqui, ó. A mulher se diz profetiza. Então a Bíblia já está falando, é falsa profeta. E agora é o seguinte, o problema é esse.
quando alguma coisa acontecer em Vila São José, eu peço para os irmãos sempre isso. Vamos, mas é que eu fale. Que o pastor Viana fale, a gente não perceba. Os fiéis precisam se levantar. Porque, irmãos, a gente precisa receber o elogio de Cristo. Como igreja, sabe que vocês são amorosos, se vocês servem a Deus, vocês são fiéis, perseverantes, as obras de vocês só vão melhorando. Então vamos imaginar, sabe, a viagem missionária, sabe, cadê o Mauro? Foi embora? Ó, a viagem missionária não acaba, sabe, sempre melhora. Poxa, que coisa bacana. Aí vai ser legal, entendeu? Aí a gente olha o coral, cadê o Gilson? Hein, Gilson, coral, Marolinha, o musical, melhora. Aí, missões, a gente nunca teve problema com dinheiro aqui, teve, a gente é pobre, mas a gente nunca teve problema com dinheiro. Quando o missionário precisa de um dinheiro, a gente sempre tem para ajudar o missionário, e as obras vão melhorando. Não é aquele negócio que de vez em quando só falam para o pastor, né, irmãos? Uma vez eu cheguei para o irmão e falei assim, para quem mais você pediu? Para eu saber quanto eu mando. Ele falou assim para mim, ó, o irmão missionário, eu não tenho para quem pedir, eu só tenho Vila São José. Eu falei, então fica tranquilo que a gente manda tudo. Mas não faltou do mesmo jeito. Tem, sabe esses negócios? A gente quer ser desse jeito, mas é assim. Se alguém se levantar aqui com conversa errada, irmãos, os fiéis precisam se levantar. Porque sabe qual foi a falha dessa igreja? Que o anjo da igreja não foi falar com Jezabel, proibi-la de falar, de estar no meio da casa dos irmãos. Esse foi o problema dele. Sabe qual foi o problema? Dos anciãos, dos fiéis, das mulheres que deviam ter se levantado também. Porque são fiéis, não pode ser homem ou ser mulher. É aquele negócio. Se os homens não fizerem o que eles têm que fazer, as mulheres têm que se levantar aqui. Porque a Bíblia está falando aqui para nós, olha isso aqui, ó. Eu tenho alguma coisa contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. É isso que ela faz. Então sabe aquele negócio que não tem problema? Então vamos imaginar, talvez, tinha algum servo do Senhor Deus, e eu vou... E não tem problema, eu falo, não tem nenhum problema. Eu não concordo que isso aqui seja crente, não tem problema. Só tem um problema, é que quem prega sou eu, então eu ensino desse jeito. Os servos do Senhor foram enganados. Sabe o que acontece? É que alguns da igreja, vamos imaginar, foram nas festas das guildas, nas festas das associações. É isso que está acontecendo aqui. Porque se tinha alguma coisa acontecendo, e aqui está falando sobre fornicar e comer do sacrifício, então é o seguinte, ó, no Velho Testamento, quando a gente vê assim, fornicação, sacrifício, idolatria, muitas vezes é simbólico. Mas irmãos, tudo parece que são duas coisas separadas aqui, né? São separadas aqui, e parece que fornicação é realmente isso daí. Então você já pensou um servo do Senhor Jesus, no primeiro século, participar de determinadas coisas com os ímpios? É que é assim, ó, eu sei que eu sou voto vencido em algumas coisas, né? Mas, irmãos, ó, tem que ter limite, né, irmãos? Tem que ter limite. Você já pensou, irmãos, o seu filho, e eu já vi filho de crente participando de Halloween. Então eu sei que eu sou voto vencido em um monte de coisa. Mas tem que ter limite também, né, irmãos? Já pensou a gente participar do carnaval? Ah, não dá, né, irmãos? Não dá. Uma coisa é você comer as coisas de Cosme e Damião, que eu comi, irmãos. Eu comi, eu levei uma bronca, porque eu cheguei com um monte de doce em casa, todo feliz. Ué, onde que você pegou isso aí? Que monte de doce é esse? Eu não vou falar o nome da mulher aqui, né? Mas a dona fulana estava entregando, a minha mãe falou, quem? Eu falei, a dona fulana está ali de branco. O negócio não foi bom não, irmãos. Eu também comi um negócio, irmãos. Mas uma coisa é a gente comer, a gente é criança. Vai lá, come o doce, não é? Eu não está sabendo, né? Já cheguei logo com umas 5 bolas na boca, que é para... Pelo menos já comi o negócio. Entendeu como é que é? Uma coisa é essa, mas no outro ano,
Ô, irmão, na boa, posso falar para vocês? Eu decidi ser crente cedo, irmãos. Eu dei muita mancada na minha vida, ainda dou mancada porque eu sou crente, mas sou pecador, eu sei isso aí. Eu sei disso aí, irmãos. A minha mulher me conhece, minha mãe, quem joga bola comigo sabe que eu sou pecador, eu sei disso aí, irmãos. Mas é o seguinte, uma coisa, né? A mulher está lá e tome um doce, uma pipoca, uma bala, um chiclete, língua de sogra, chega em casa com um negócio. No outro ano, aí eu tô lá na rua de novo. Aí é diferente, mesmo sendo criança. Ué, minha mãe já falou que isso aí é outra coisa. Irmãos, tem limite as coisas. Tudo bem? Beleza? Então, aí a gente chega, e eu não estou comparando nada do que eu falei com isso aqui. Isso não existe comparação. Não existe. Eu sei disso daí. A gente tem que guardar as proporções. Eu sei disso, irmãos. Eu só estou falando que a gente precisa tomar cuidado. E a gente aí, fazendo uma aplicação, a gente tem que tomar cuidado em todos os lugares, porque tudo é lícito, não é? Não é, irmãos? Por exemplo, você vai deixar de ir na festa da sua família? Entendeu? Você não vai deixar de ir na festa da sua família. Você vai deixar de convidar a sua família para vir na sua casa? Convidei meus amigos para ir lá em casa esses dias aí. Mas já avisei para eles. Tem problema de não ter cerveja? Se alguém tiver problema, então você não vai. Só isso. Então tem que ter limite às coisas. Tá joia? E eu tenho visto festa de crente com bebida. Eu tenho visto festa de crente com dança. Tem que ter limite, irmão. Não é possível, cara. Não é possível que na festa de crente vai ter bebida. Mas eu falei para vocês que o crente ia fazer essas coisas. Não é que eu sou profeta. É só olhar a vontade que todo mundo tem. Aí, quero dançar a valsa. Beleza. Por que não tem uma música de crente lá? Por que não tem uma banda tocando de crente lá? Não, quer dançar valsa. É pecado, Ney? Sei lá. Quem sou eu? Você não é meu servo? Eu sou o Espírito Santo? Só que eu vou te falar uma coisa. É estranho ter as danças lá nas festas, mas não ter as músicas de crente. Para aqueles que talvez estejam longe ouvirem. É estranho não ter a música de crente para o ímpio, que um dia ouviu a palavra ser tocado. Aí quer dançar lá, né? Tá joia. Tem que ter limite, irmãos. Não é possível. Joia? E eu preciso parar aqui para o grupo de louvor tocar. E a gente meditar na palavra. Então, 2 minutinhos e já termina a mensagem. Vamos lembrar. Tiatira, eu vou falar isso na semana que vem de novo, tá? Tiatira, uma cidade onde Apolo era adorado, o filho de Zeus. Vem o Senhor Jesus e se descreve como o Filho de Deus. Tiatira era um lugar de comerciantes, um lugar de manufatura, um lugar onde o exército, ele recebia as coisas de Tiatira. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente. O verdadeiro guerreiro. Aqui, essa igreja, ela tinha boas obras. Amor, serviço, fé, perseverança. Essas últimas obras eram melhores que as primeiras. Deus seja louvado por isso, a gente quer isso. Mas ele tinha algo contra a igreja, o Senhor Jesus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aqueles cuja visão e o juízo são penetrantes. E ele vai julgar. Ele vai julgar, primeiramente, Jezabel. E eu quero só ler o verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E a Bíblia diz, e não se arrependeu. A gente continua na semana que vem, a partir do verso 21. Me perdoe porque eu não consegui terminar. Eu gostaria de ter terminado, tá? Então a gente vai ter que ter um domingo a mais de cartas de Apocalipse, porque só iam faltar 3 domingos. Agora faltam 4.
Vamos ver se eu consigo tudo certinho nas próximas. Que Deus te abençoe. Que você possa servir esse Deus com amor, servir com seu próprio serviço, com sua fé, com a sua perseverança, que com isso a igreja, não só você, mas a igreja, ela possa ter as obras últimas melhores do que as primeiras. E que eu e você a gente esteja firme aqui. E se alguém infiel se levantar, os fiéis se levantam e já expulsam os filhotes de Jezabel. E você vai entender por quê. É uma brincadeira só. Vocês vão entender por quê. Eles são filhotes de Jezabel. Tá rindo, irmã Helena? Eu vou ler o texto então, desculpa. É que está escrito assim, irmãos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, bem rapidinho, uma explicação, eu volto, tá? Bem rapidinho. Isso aqui são crentes. Eles adulteram, mas tem chance de se arrepender. Olha só, irmã Helena. E destruirei com morte a seus filhos. Desculpa. Ele vai destruir com morte a seus filhos. E o texto acaba aí. Não tem chance de arrependimento para eles. Esses aqui são filhotes de Jezabel. Vamos orar. Obrigado, Pai. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor traga nessa noite arrependimento, Pai. E traga convicção. Que o Senhor também traga, ó Senhor Deus, boas obras, amor, serviço, fé, perseverança. Abençoe a Igreja Batista de Vila São José e tenha misericórdia para que a gente não caia nas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém.